Meus gatinhos e minhas gatinhas, agora para o livro de história, na página 48, ok? Nós estamos vindo falando, né, de das crianças, né, de família indígena, como que era a educação dos meninos, das meninas, né, a vida em família, como que eram as crianças das famílias portuguesas. Hoje, pessoal, nós vamos continuar falando, né, de crianças. Como que era a vida dessas crianças? Só que hoje, tá? Nós falamos das crianças das famílias portuguesas. Como que elas cresceram, como que elas eram tratadas, como que era a vida delas, né, aqui num país diferente. Hoje nós vamos falar das crianças, tá? Filhas de africanos escravizados. Nós vamos falar das crianças da África, dos filhos de africanos, né? Que foram escravizados e vieram para o Brasil, trazido por comerciantes, tá? Foi, né, quando começou, né, a nossa escravidão. Então, o que que acontecia? As pessoas, né, os comerciantes, pessoas, próprios africanos, tá? Escravizavam as pessoas mais pobres, tá? Com menos condição financeira, tá? Escravizavam eles e vendiam essas pessoas, tá? Para outros lugares. E um dos países que mais comprou africanos foi o Brasil, tá? Então, o nosso país, tá? Foi um país que mais comprou africanos, tá? Esses africanos, tá? Vinham para cá para trabalhar em muitos lugares, tá? Em fazendas de café, em fazendas de mandioca, engenhos de açúcar, mandioca, fazendas de criação de animais, tá? Então, assim, eles eram vendidos como mercadorias, tá? Nessa época, lá no século, por exemplo, no século 17, no século 19, tá? Isso acontecia. Não era todos os fazendeiros aqui do nosso país que concordavam, que aceitava esse tipo de coisa, mas a maioria sim. Alguns brigavam contra, era contra esse tipo de comércio, mas a maioria fazia esse tipo de comércio. O pior é o quê? Que eram as pessoas do próprio país, né? Os próprios africanos, né? Os que tinham uma condição financeira bem melhor, escravizar os próprios irmãos do seu próprio país e vendiam, tá? Para outros. Eles eram colocados, por exemplo, quando vinham da África para o Brasil, eles chegavam, eles vinham de navio, sabe? Muitos morriam porque a viagem era longa, sofriam maus tratos, a comida era péssima, os lugares de dormir era péssimo, era muita gente amontoado, então acabava ficando doente, então acabavam morrendo, tá? E isso acontecia demais nessas viagens quando traziam. Chegavam nos portos, né, que vinham de navios, quando chegavam nos portos, eles eram expostos como mercadorias na vitrine, tá?
E os fazendeiros que iam comprar ficavam olhando, escolhendo, olhava os dentes, sabe, para ver se tinha bons dentes, sabe, esse tipo de coisa. Era horrível, muito, muito triste, tá? Foi assim que aconteceu, que começou a nossa escravidão, tá? Os africanos que tinham uma condição bem melhor, que eram ricos, vendiam os seus próprios irmãos do próprio país para ganhar dinheiro. Era uma forma de comércio, ok? Algumas famílias, né, africanas chegavam no Brasil para serem vendidos como escravos. Era comum os fazendeiros comprarem, tá? Não aceitar. Muitas vezes, quando eles chegavam aqui, às vezes era uma família grande, e às vezes, não queriam a família inteira. E o que acontecia? Acabava separando a família. Um fazendeiro comprava a mãe, um irmão, o outro fazendeiro comprava o pai e outros. Então, o que acontecia? Eles acabavam se separando, mulher do marido e das crianças. As crianças, às vezes, criavam só com a mãe ou só com o pai. Então, isso acontecia diariamente. Às vezes, né, acontecia de ficar a família junto. Se era a família pequena, ficavam juntos. As crianças abaixo de 6 anos ficavam com a mãe. Acima de 6 anos, aí já não era certeza que eles ficavam, né, com as mães. E outra coisa, muitas vezes, por exemplo, se os eram bebês, eram pequenininhos, né, além da mãe amamentar os seus filhos, ela também tinha que amamentar os filhos das suas senhoras, tá? Naquela época, às vezes, a esposa do fazendeiro, do dono de engenho, né, do dono do café, não tinha leite, ao invés de dar mamadeira, a escrava é que amamentava, né, os seus filhos. Então, pessoal, assim era a vida dos africanos escravizados. Eles eram vendidos, ok? Para outros lugares pelos seus próprios irmãos, pelos seus próprias pessoas do mesmo lugar, do mesmo país, ok? Pessoal, hoje de geografia, de história, a tia não vai mandar tarefa, a tia só quer que vocês leiam a página 48, tá? E pode ler a página 49 e até a página 51. Vocês leem, observem as figuras para vocês verem como que era, tá? Na próxima aula a gente termina de explicar, a tia vai terminar de explicar e aí a gente vai fazer as atividades desse texto, ok? Analisem, pensem bem como que era a vida, tá? Desses africanos, dessas crianças, ok? Então tá bom, vocês vão ler esse texto, tá? E vão analisar, vão olhar as figuras. Combinado? Então tá bom. Ok.